Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que ajude o canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os processos de obsessão espiritual derivados do desequilíbrio das energias sexuais. Nós, seres humanos, podemos considerar que uma das energias mais poderosas ativas em nós é exatamente a energia sexual. É ela que está relacionada à força, à energia, à criatividade, ao ânimo, à coragem, ao vigor físico e mental. E temos que considerar ainda que temos em nós uma poderosa ação biológica determinada pela natureza para que houvesse a continuidade da nossa espécie. Nós evoluímos ao longo de milhões de anos a partir da nossa capacidade de nos reproduzir. A reencarnação só é possível através da nossa capacidade de definição sexual entre homem e mulher. E a natureza criou uma poderosa atração entre macho e fêmea exatamente para garantir a continuidade da vida no plano encarnado. Como essência espiritual, o espírito ele é assexuado, mas pela necessidade da reprodução biológica, ele se divide em macho e fêmea. E isto irá continuar enquanto os espíritos necessitarem da reencarnação. Então essa divisão que torna o espírito dividido em si mesmo numa dualidade vai permanecer até que ele escape da roda das encarnações. Considerando ainda que quanto menos a consciência espiritual é desenvolvida, maior a necessidade da reencarnação e, consequentemente, maior é o apelo do valor biológico relacionado à manifestação sexual. Mas ao longo do tempo, o espírito vai evoluindo, perdendo a sua conexão biológica e passando a ser submetido aos valores psicológicos desenvolvidos pela sua própria evolução. Em momento algum, nós podemos esquecer que o sexo, vivenciado por duas pessoas que se amam, é alimento das almas. A troca de carinho, amor, tanto no campo mental, emocional e também físico, rejuvenesce a alma, equilibra o corpo e alimenta o espírito. Mas às vezes isso se torna um problema, porque vez ou outra, alguém perde o controle desta maravilhosa potencialidade humana. E ao permitir que a energia sexual passe a dominar a mente, pode-se decair para uma viciação. Nós já explicamos que o espírito se torna criativo, movimenta a sua energia criadora através da imaginação. E quando a imaginação é dominada por imagens sexuais, pelo desejo e pelas fantasias de natureza sexual, e isto pode ir aos poucos se intensificando, e como a pessoa ainda não tem maturidade para poder identificar esse problema no início, ela alimenta este imaginário que passa a dominar a sua consciência, às vezes 24 horas por dia, chegando ao ponto em que tudo que ela pensa, tudo que ela faz, ser dominado pela fantasia sexual, apenas raramente escapando desta viciação quando ocupa a mente com a concentração na leitura, no trabalho, mas mesmo aí nesta concentração ela é misturada com apelos de natureza sexual. E ao chegar a esse ponto, a pessoa não se contenta em vivenciar a sua imaginação apenas no campo da fantasia. E quando esta pessoa é casada, às vezes ela sobrecarrega o parceiro ou a parceira com as suas necessidades e às vezes o marido ou a mulher não suportam aquele assédio contínuo e passa a não conseguir atender às expectativas da outra pessoa. Ela procura uma manifestação contínua que a outra pessoa não tem condições de corresponder. A partir daí, normalmente, ela vai buscar fora. Se envolve com pessoas que também estão buscando esta mesma satisfação sexual. Mas como o processo continua, ela não se contenta mais em buscar um parceiro sexual apenas uma vez por dia. E vai sendo gradativamente dominada pelo desejo incontido de ter mais relações sexuais por dia e muitas vezes mudando várias vezes de parceiros diariamente ou várias vezes por semana. Neste ponto, desenvolve-se no homem uma doença chamada satiríase.
e nas mulheres a ninfomania, quando já há um transtorno que domina a mente da pessoa e as suas práticas mentais e físicas relacionadas à busca insaciável por sexo. É notório o caso de diversas celebridades mundiais, como por exemplo o ator Michael Douglas, que se reconheceu como um viciado em sexo, e o caso de uma mulher que chegou a relatar que 10 vezes por dia já não era suficiente para ela. Quando chega nesse ponto, se torna algo cuja condição de reverter este processo será longo e altamente complexo. Tem um artigo na revista Metrópolis da psicóloga Joana Cambaúva. Ela é especialista nesse tipo de tratamento. E ela diz o seguinte: o transtorno do comportamento sexual compulsivo, nome correto do chamado vício em sexo, é caracterizado principalmente por atitudes constantes e repetitivas durante um período de tempo de pelo menos 6 meses. A pessoa tenta se controlar, mas não consegue. Ela começa a priorizar o sexo em detrimento de outras atividades cotidianas, como relacionamentos afetivos, compromissos sociais e profissionais. Nem sempre essa compulsão inclui o sexo com parceiros, mas também o vício em pornografia e em masturbação. Para a profissional, é necessário compreender que não é o número de vezes que uma pessoa faz sexo que determina o problema, mas a função das atividades sexuais. O problema é que a pessoa sente-se dominada por desejos incontroláveis e busca constantemente contatos sexuais com pessoas variadas, sem atentar para o autocuidado. Segundo a doutora Joana, a cura, ao contrário do que se possa imaginar, não é abstinência sexual. A psicoterapia, em geral, é uma parte fundamental do tratamento, pois as pessoas aprendem ferramentas para lidar melhor com a compulsão e aprender a ter controle. Logicamente, quando se chega nesse ponto, é necessário que haja uma conjunção de terapias psicológicas, psiquiátricas e principalmente a busca do desenvolvimento da espiritualidade. Isto porque à medida que vai se perdendo o equilíbrio, vai se aproximando dos espíritos viciados, aqueles que desencarnaram vivenciando um profundo desequilíbrio sexual. Ora, os vícios mentais, o espírito não perde a sua vinculação com seus desequilíbrios mentais só porque o corpo físico morreu. Ela vai para o plano espiritual e leva com ela a sua própria compulsão. Então existem espíritos desencarnados que vivenciam o transtorno obsessivo-compulsivo relacionado ao desequilíbrio sexual. E estes espíritos buscam parceiros encarnados, porque os parceiros e parceiras encarnados possuem o fluido vital. E este processo obsessivo pode se tornar graves problemas relacionados ao vampirismo, que são aquelas pessoas que dormem e são dominadas por estes espíritos. Cria uma vinculação tão poderosa e tão destrutiva que às vezes a pessoa acorda de manhã completamente drenada em suas energias. Ela passa a noite, mas não descansa. Acorda mais cansada do que foi dormir. E existem pessoas que passam por esses processos uma vida inteira. Estes espíritos que são viciados em sexo são denominados desde a Idade Média como íncubos, que são os espíritos masculinos, e súcubos, que são os espíritos femininos. E uma vez que seja estabelecida essa vinculação, é preciso um enorme esforço para quebrar este vínculo. Tratamentos espirituais em centros espíritas são terapias indispensáveis. Mas é necessário que haja uma mudança do comportamento mental, para que cada coisa esteja no seu devido lugar. Um casal que tem um relacionamento sexual precisa aprender a deixar as suas energias de envolvimento sexual ali dentro do quarto. E fora daqueles momentos de intimidade, procurar não permitir que as suas fantasias dominem todo o restante do tempo. Ninguém conseguiu estabelecer até hoje um tipo de aconselhamento que pudesse estabelecer para um casal o que seja certo ou errado na sua vivência sexual. Na verdade, o que este casal resolve vivenciar entre 4 paredes, com respeito, amor, sem abuso e que satisfaça os dois, é melhor um equilíbrio
vivenciado do que um desequilíbrio imaginado. Mas a palavra é domínio, controle, porque essa energia é muito forte. As pessoas que tentaram dominá-la completamente, eliminando da sua vida, normalmente decaíram para situações extremamente desequilibradas. O mais visível de todo é o que acontece na Igreja Católica, onde a vivência forçada do celibato desequilibrou homens que poderiam ter sido excelentes padres e pais de família, ou freiras que poderiam ser excelentes mães de famílias dedicadas a Deus como servidoras da humanidade, distorcendo as suas funções sexuais, criando os desequilíbrios tão terríveis que hoje maculam a imagem dos dirigentes católicos em todos os degraus de sua hierarquia. O problema da viciação sexual é que ela passa a dominar completamente todos os sentidos da pessoa. A visão, a audição, o tato, o paladar ficam completamente dominados pela viciação sexual. E para sair disso, a oração, a ocupação da mente e principalmente despertar para descobrir através do autoconhecimento que isto está acontecendo com a pessoa. A busca da ocupação da mente, procurando tirar o pensamento daquele foco dominante, subjugado às fantasias sexuais, para algo que também foque a mente, mas num outro conceito. As leituras saudáveis, a atividade física, procurando afastar-se de ambientes que instigam a fantasia. Academias onde homens e mulheres vão para expor os seus dotes físicos, assim como a facilidade do acesso à pornografia digital, que precisam ser mantidos afastados, porque não há como servir a dois senhores. Não tem como fugir de algo que se busca. Para conseguir escapar é preciso não buscar, é preciso ter o controle. E principalmente procurar conversar com seu parceiro, com sua parceira, para que haja uma compreensão, um entendimento, para que um ajude o outro. E temos que pensar que uma vez que se forma uma parceria a nível sexual, por exemplo, um casal, e este casal, muitas vezes, se aproxima exatamente pelo apelo sexual. A paixão que promove a maioria dos encontros entre casais também são determinados pela atração sexual. E às vezes, um ou outro resolve cancelar a vivência da sexualidade entre este casal. E isto vivenciado por um lado, sem levar em conta o que vai acontecer com a outra pessoa, é de um egoísmo imenso. Porque a outra pessoa que agora não pode contar mais com a vivência equilibrada das energias sexuais relacionadas ao saudável intercâmbio espiritual na sexualidade vivida entre um casal, se ele não conseguir ter o controle das suas energias, ele vai buscar fora. E ao buscar fora, ele poderá entrar num desequilíbrio pleno, porque vai entrar em contato com energias desequilibradas, e a partir daí, fica impossível prever até onde ele ou ela irão chegar. A santidade, conquistada a partir do momento em que há a renúncia ao sexo, onde a pessoa se vê espiritualmente equilibrada num padrão de energia superior, que não envolve mais a necessidade da relação sexual, é conquistada no nosso mundo por poucas pessoas. A grande maioria ainda relaciona afeto, amor, carinho ao complemento físico da relação sexual. E havendo a possibilidade de ter um parceiro ou parceira, que isto possa ser vivenciado entre aquelas duas pessoas, com amor, dedicação, respeito, consideração, sempre afastando-se das possibilidades de que haja qualquer abuso. Porque é a partir da vivência do abuso que vai se alongando os limites, entrando para os terríveis caminhos que normalmente levam a processos obsessivos extremamente complicados. E uma vez estabelecendo estas obsessões, é preciso buscar um conjunto de ações, que às vezes envolve o psiquiatra, o psicólogo, aliado ao tratamento espiritual, não separados, juntos, terapias combinadas, até que a pessoa reconquiste o domínio sobre ela mesma. Porque se não for feita uma reforma no conteúdo mental,
Não tem como proteger a pessoa. Afasta-se o obsessor e ela atrai outro. Porque neste mundo, bilhões de espíritos passam pelo mesmo problema. Para você ter uma ideia, no artigo da doutora Joana Cambaúva, na revista Metrópolis, ela diz que entre 3 e 6% da população mundial sofrem este problema. Um outro fator muito importante é você criar vínculos com seu mentor espiritual. Nas suas orações, principalmente na hora de dormir, ore pelo seu mentor espiritual, pela sua mentora espiritual. Peça para ele estar presente junto com você quando você dormir, para que quando você se afastar do corpo, você possa entrar em contato imediato com ele. Porque infelizmente a grande maioria dos seres humanos encarnados, quando saem do corpo físico, vão exatamente para as regiões onde se aglomeram espíritos que buscam a satisfação sexual fora do corpo físico. Mas mesmo depois que o casal tiver o seu encontro sexual, diante da necessidade premente de uma asepsia física, é necessário também uma asepsia mental, através da oração, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, numa busca por espiritualidade. Porque na verdade o relacionamento sexual é natural, é benéfico, é positivo, é alimento das almas. E em momento algum há uma condenação desta prática, que vai evoluindo à medida que a nossa consciência também evolui. E afastar dos pensamentos que condenam, como se a intimidade sexual fosse alguma coisa pecaminosa, execrável, vergonhosa. Pelo contrário, isto é uma força divina que se manifesta em nós. E exatamente por ser uma força divina, precisa ser considerada como tal dentro de nossas consciências, para que não sejamos a vida inteira dominados por um sentimento de culpa. Porque a viciação também nasce da força destrutiva da mente, quando uma pessoa deixa de olhar para si com amor, porque perdeu a autoestima, porque passa a considerar que a sua sexualidade é fruto de pecado e condenação. E disto nós precisamos aprender a nos libertar, para podermos ter a condição de considerar o sexo como sagrado, como forças trocadas com amor que alimentam as almas. Mas desde que haja controle, equilíbrio e principalmente muito amor. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e deixa aí os seus comentários. Nós vamos responder a todos. Muito obrigado.